Nós saímos de São Paulo e vamos ao Rio de Janeiro agora para ouvir Fernando Mollica a respeito deste mesmo tema. Mollica, o Congresso queria o refis, que passou por lá, o governo disse que não dá, editou uma portaria que para o Congresso é muito singela na comparação com o que foi discutido por deputados e senadores. Queria que você avaliasse para a gente essa portaria editada pelo governo e de que forma sair desse problema. É mais uma confusão, né? Isso é resultado de mais uma confusão do governo, de falha na articulação política ou de uma falha deliberada, né? Esse projeto estava no Congresso Nacional, o governo tem diálogo permanente com o Congresso Nacional, poderia ter evitado esses poréns. Quais foram os poréns para que esse projeto fosse vetado? A questão da legislação eleitoral, porque não poderia ser assinado, esse benefício não poderia ser assinado em ano eleitoral, e também a não deliberação de fonte, não explicitação de fonte de receita para essa, que na prática poderia ser interpretada como uma renúncia fiscal. Olha só, isso podia ter sido resolvido no ano passado, né? Na hora que o projeto estava lá rolando pelo Congresso Nacional. Aí o governo deixa virar o ano. Aí virou o ano, complicou, o presidente veta. E agora deu declarações dizendo torcer para que o veto dele seja derrubado pelo Congresso Nacional. Claro, porque aí ele pode alegar que ele não tem responsabilidade nenhuma. Se a Justiça Eleitoral implicar com isso, ele diz, olha, isso não fui eu, né? Eu vetei, o Congresso que quis. Se houver um questionamento com base em eventual crime de responsabilidade, o presidente também pode dizer que não tem nada a ver com isso, que ele fez a parte dele, o Congresso que derrubou o seu próprio veto. Enfim, como foi dito há pouco pelo Boris, o problema é que essas medidas, né, essa portaria e esse edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional beneficiam, né, os meios, os microempreendedores individuais e os empresários inscritos no Simples Nacional, mas de uma maneira mais limitada. Eles permitem a renegociação de dívidas, em condições bem vantajosas até, mas apenas para aqueles que já têm débitos inscritos no sistema da dívida ativa da União, ou seja, que já há uma cobrança mais efetiva por parte da União, aquelas dívidas que já estão sendo cobradas ali de uma maneira mais dura. Ela não permite uma renegociação, essas medidas não permitem uma negociação daquelas dívidas que estão na fase administrativa, né? Você não paga o imposto, aí recebe ali uma comunicaçãozinha, o contador recebe e-mail, olha, fulaninho não pagou a dívida, olha só, vê como é que fica isso, senão a gente manda para o pau. Então ali ficou no meio do caminho. Então vamos ver como é que o presidente vai reagir, como é que é a negociação. Na verdade, isso não vai ser feito sem uma negociação entre o Congresso Nacional e o Ministério da Economia. Claro que o Congresso Nacional não gosta muito do Ministério da Economia e vice-versa. Paulo Guedes e o Congresso toda hora estão se bicando, mas tem um interesse maior, que é o interesse dos microempresários, dos pequenos empresários, é muita gente envolvida. A gente não está em época aí de abrir mão de trabalho, abrir mão de renda, abrir mão de gente trabalhando, né? Isso é fundamental. A gente está no momento, está no meio de uma guerra, está no meio aí acossado pelo coronavírus, é um momento de preservação de emprego. Isso vai gerar dívida, se isso vai ter prejuízo, se os empresários não vão pagar tudo aquilo que deveriam ter pago, olha só, acontece. É do jogo, é da regra, para isso que existe governo, para avaliar o tempo inteiro prós e contras. Quase tropecei aqui nos R's. Mas essa é a questão que vai ter que ser vista. Vamos ver como é que o governo vai encaminhar essa discussão nos próximos dias. Daqui a pouco o Congresso Nacional volta a trabalhar e aí o Congresso vai analisar esse veto do presidente da República. Rafael. Valeu, Mollica. Fernando Mollica e Boris Casoy voltam amanhã a partir das 8h30 no Liberdade de Opinião, aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Lembro a vocês que as opiniões emitidas pelos nossos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.